Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz. Seja muito bem-vindo nessa manhã ao canal Café com Bíblia. Louvado seja Deus, que tem nos dado vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, eu quero compartilhar um texto bíblico juntamente com vocês para a nossa reflexão matinal e alimentação da nossa alma. Um texto que se encontra no livro do Princípio, no Gênesis, capítulo 37, versículo de número 20, que diz assim: Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que José, ele sonhou um sonho, só que não era um sonho dele particularmente falando, era um sonho da parte de Deus na vida dele, que se cumpriria em um determinado tempo na vida dele aquilo que Deus revelou para ele em sonho. E a Bíblia diz que quando José sonhou um sonho, ele falou para os seus irmãos, para o seu pai, e isso fez com que os seus irmãos se irritassem muito com ele, né? Ao ponto de invejarem José. E o pai dele via isso, mas ele guardava isso para si. E em uma determinada tarde, o seu pai Jacó falou para ele e olhar os irmãos que estavam em Siquém apacentando o rebanho e ver como eles estavam e como estava o rebanho. E quando José foi até Siquém, os irmãos dele e o rebanho não estavam em Siquém. E havia um homem ali errante e perguntou para José: o que tu está procurando? Aí José falou: estou procurando meus irmãos que apacentavam aqui. Aí aquele homem falou assim: olha, eu vi eles falando que iriam para Dotã. E assim foi. José foi até Dotã e, avistando de longe, viu o rebanho, viu os seus irmãos. E os seus irmãos, avistando José de longe, já com inveja dele, irritado com José, porque Deus tinha dado o sonho para José, e José era filho da velhice de Jacó. E eles falaram essa declaração: vinde, pois, agora e matemo-lo, vendo José de longe. Lancemos ele numa cova e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Quer dizer, essa intenção aqui era uma intenção que não se esperava da parte dos seus próprios irmãos. Mas Deus tinha dado um sonho para José que iria honrar José. Aqui eu vejo, à luz das Escrituras, que tudo quanto Deus fala se cumpre num determinado tempo segundo a vontade de Deus. Porém, existem algumas etapas que não podem ser puladas. Então eu vejo à luz da Bíblia aqui que a cova na vida de José era como se fosse um pedágio, né? Era algo que ele tinha que pagar para ele dar uma subsequência naquilo que Deus tinha mostrado para ele em sonho. Então assim é na vida de cada um de nós hoje. Nós vivemos em uma sociedade onde nós pagamos muitos impostos. Nós pagamos água, luz, internet, telefone, IPTU, IPVA, licenciamento, seguro. E aí vai, se você compra um automóvel, você paga uma alta taxa de juros, de imposto, tudo tem imposto. Então, a vida de cada um de nós, mediante aquilo que Deus nos fala pela palavra, a gente também tem que pagar, né, alguns pedágios para que venhamos dar uma subsequência. Então, na vida de José, segundo o sonho que Deus deu para ele, tinha a cova como pedágio. Também tinha o que na vida de José? Tinha ele ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, porque eles não deixaram, na sequência você vai ver no texto, que eles não deixaram José ali morrer na cova e eles disseram para o seu pai que uma besta fera do campo o comeu e levaram a túnica de José para o seu pai. Seu pai chorou muitos dias, mas na verdade eles tinham vendido o seu próprio irmão, quer dizer, estava no pedágio daquilo que iria se cumprir na vida de José. A cova, ele ser vendido como escravo, e não por pouco, quando ele chegou na casa de Potifar, a mulher dele se interessou por ele fisicamente, porque queria ficar com ele. Falou: não, jamais eu farei isso contra Deus, contra meu senhor. Potifar: não. E ela rasgou as suas vestes, chamou os guardas e acusou ele, né, de tentar violentar ela à força. E ali fez essa atitude com que ele fosse para o cárcere, lá para ser preso.
na masmorra, ele ficou preso. Então tudo isso estava como um pedágio na vida de José, antes dele ser governador, né? Então a Bíblia é clara. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia não esconde nada. A palavra de Deus diz que tinha uma mulher chamada Ana, né? E na vida dessa mulher tinha um pedágio chamado Penina. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 8, que Ana, ela ficou sem se alimentar, ela fez greve de fome, porque anualmente eles iam oferecer sacrifício, e Penina aborrecia ela. Era um pedágio da vida de Ana, que ela tinha que pagar o preço. Ao ponto do marido dela, Eucana, perguntar para ela: mulher, por que tu estás chorando? Por que tu estás triste? Eu não sou para ti mais do que 10 filhos? Né? E ela não respondeu palavra alguma. Aí eu te pergunto, o pedágio que Ana pagou de aguentar ali Penina, deu certo ou não deu? Deu. Num determinado tempo, Deus mandou quem? Samuel. Louvado seja Deus. Aí eu te pergunto, os pedágios que José pagou, impediu ele de ser governador do Egito? Não. Neemias, ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Muro fala de proteção da cidade. E ele estava ali reconstruindo ali os muros com muita vigilância, com muita atitude ali pela fé. Mas tinha 2 homens ali, Sanbalat e Tobias, que queriam impedir aquela obra. E mandaram um recado para Neemias: ó, desse aqui que nós queremos falar. Mas eles estavam procurando matar Neemias, para Neemias parar aquela reconstrução. Aí o que foi que Neemias falou? Lá no capítulo 6, versículo 3 de Neemias: olha, de maneira nenhuma eu não posso parar a obra, eu estou ocupado. Então o pedágio na vida de Neemias era quem? Sanbalat e Tobias. Na minha vida e na tua vida não é diferente. Você vai encarar alguns pedágios. Alguém que duvida de você, alguém que te discrimina, alguém que te critica, alguém que duvida de você. Quem foi o pedágio na vida de Paulo? Quando ele ainda era Saulo, quando ele teve um encontro ali com Deus, ali em Atos capítulo 9. Ananias, ele recebeu o recado de Deus, mas ele respondeu para Deus: Senhor, eu tenho ouvido muito desse daí, é esse mesmo. Ô Ananias, vai lá porque é um vaso escolhido para mim, para levar a minha palavra para os reis, para os gentios e para o meu povo. Vai lá, Ananias. Então, nós não podemos deixar de entender e de pagar o pedágio. Então o pedágio é o quê? É uma taxa cobrada para você dar uma subsequência naquela via que você vai. Então se você pega uma rodovia aqui no nosso país ou em outro país, você vai ter as taxas para você pagar ali no pedágio. E se você não pagar, se você furar o pedágio, a Polícia Rodoviária Federal vai parar você lá no bloqueio, lá na frente. E vai perguntar por que você fez aquilo ali. E você vai arcar com as consequências da lei, no rigor da lei. E diante de Deus, não é diferente, pastor? Não. Você tem que pagar os pedágios, você tem que... Como é que você paga os pedágios? Praticando a palavra de Deus no que você passar na tua vida. Aí vai chegar um momento de você ser fiel diante de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, que você vai ter, sabe o quê? Aquele passe livre, que cola no carro e passa direto, não precisa parar para pagar, porque já está pago, louvado seja Deus. Eu espero que você esteja entendendo essa palavra. Quem tem fidelidade com Deus, quem vive em santidade e fidelidade, quem paga o pedágio dele é o próprio Deus, pela ação, pelo livramento, pela provisão de Deus. A Bíblia diz que houve um homem muito condecorado, né? Ele era chefe de exército, muito renomado. O nome dele era como? Naamã. Ele era um homem muito renomado, mas porém ele era leproso. Aí ele foi na casa de um profeta por nome Eliseu, e Eliseu estabeleceu um pedágio para ele. Falou: olha, tu quer ser curado dessa lepra? Então obedeça e dá 7 mergulhos lá no Jordão. E ele questionou, mas ele foi e foi curado da lepra. Não deixe de pagar o pedágio, senão a Polícia Rodoviária Federal vai te pegar lá na frente e você vai arcar com os rigor da lei. Receba essa palavra nessa manhã. A cova, a venda de José, a masmorra lá, o cárcere, não impediu ele de ser governador. Quer saber de uma coisa? Nenhum pedágio vai impedir você de viver o que Deus tem para a sua vida.
Receba essa palavra, eu quero orar por cada um de nós nessa manhã. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço em espírito e em verdade por essa palavra. Ó Deus, temos plena certeza e convicção que nada é maior do que o teu agir, o teu operar na vida de cada um de nós. Fortalece a tua filha, fortalece o teu filho, meu Pai, que venhamos viver uma vida cumprindo com os nossos deveres para que possamos requerer os nossos direitos, a qual o Senhor tem, meu Pai, delegado sobre a vida de cada um de nós. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal PR de Pastor Adailto Fonseca, Café com Bíblia, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho, faça um comentário, faça uma crítica. Toda crítica é construtiva. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus abençoe tua vida. Um beijo no teu coração. Fica na paz do Senhor Jesus.